Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém, irmãos? Graças a Deus. Eu gostaria de convidar os queridos a abrirmos nossas Bíblias juntos em Lucas, capítulo 8, 43 a 48. Lucas 8, 43 a 48. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a multidão, a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Nessa noite, irmãos, a mensagem é esta: elabore a sua fé para a ação. Elabore a sua fé. Sabe que a fé também é um dom de Deus. Deus é que dá a fé. Ninguém tem fé nata. Eu nasci com fé, né? Se fizer um exame no DNA, na genética, ou no emocional, sei lá o quê. Não, a fé não vem de nós. É dom de Deus. E está incluído lá, quando Paulo fala, no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele diz: assim permanece a fé, a esperança e o amor. Desses três dons, o maior é o amor. Dom é um presente, dom é uma dádiva. Então Deus nos dá fé, Deus nos dá esperança, e a maior dádiva que Deus nos dá é o amor. O maior dom. Pode falar a língua de anjos, pode ter dom de milagre, dom de cura e tudo mais. Porém, o maior dom é o amor. Então todos são dons. Deus nos dá a fé. E a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que o evangelho tem que ser proclamado. É algo que Deus deixou. O evangelho tem que ser comunicado. Esse é um mistério de Deus. Ele escolheu assim. Deus podia salvar, se revelar, se anunciar de muitas maneiras, não é verdade? Se Deus quisesse, os passarinhos podiam ficar falando, podiam escrever no céu: Jesus te ama, fazer coisas sobrenaturais acontecerem para as pessoas crerem. O passarinho pousou no meu quintal e disse que Jesus me amava. Podia fazer. Outro dizer: nossa, comigo foi um peixe, eu estava no mar, olhando a praia assim, um peixe falou comigo. Deus podia fazer o que ele quisesse, mas ele escolheu a loucura, a palavra de Deus que chama loucura da pregação, que o evangelho é para ser pregado. O que é o evangelho? O evangelho são boas notícias, são boas novas. Então, qual é o sentido de tudo? As portas deste templo estão abertas. A igreja vem adorar a Deus aqui. Mas nós, aqueles que já professaram a fé em Jesus, saem de suas casas, já têm dentro de si que eu quero ir adorar a Deus, quero sentir aquela alegria que foi falada aqui nessa noite, quero sentir aquele prazer de estar na presença de Deus com os outros irmãos, porque a comunidade, a igreja também é um mistério de Deus. A igreja também foi algo escolhido por Deus. A palavra igreja quer dizer isso, assembleia, lugar de reunião. Então, aqueles que professam a Jesus, né,
Foi combinado? Ninguém fala assim, olha, então você tem que... Não, isso você vê que é algo espiritual, a gente começa a sentir de procurar, de ir e estar nessa assembleia que se chama igreja. Então, tudo isso é um mistério de Deus. E essa igreja, no caso aqui, se reúne neste templo aqui. E as portas ficam abertas. Mas entra alguém. Então, aqui nas quintas-feiras, nós temos um culto para orar, como todo culto, mas é mais específico para orar pelas necessidades de todos nós, de qualquer pessoa. E é para orarmos mesmo, pelos problemas e tal. Esse culto sempre existiu nessa igreja e, se Deus quiser, sempre existirá. Mas, nesse ano, uns meses atrás, eu não me recordo qual mês, não faz muito tempo, apareceram aqui 2 casais de pessoas maduras, né? Você vê assim, já, uma faixa etária de maturidade e tal. Então, veio numa quinta, veio noutra quinta, veio noutra quinta. E tudo bem, então, como é seu nome e tal, né? Fulano, Beltrano, e você, fulana, Beltrana e tal, tal. Que coisa boa. Então, a gente já está ligado que Deus está agindo. A gente já está ligado que isso é um mover de Deus. Porque não fui eu que convidei, acredito que não foi você, que foi lá, bateu na porta, vamos lá comigo, eu estou na assembleia, estou na igreja, né? Tal dia, vamos lá na quinta-feira, não. Então, outro dia, conversando com eles, com um deles, com um dos homens, eu falei, viu, como foi que vocês chegaram aqui? Porque eu quero saber se mover de Deus, que eu acho lindo, maravilhoso aqui na igreja. Aí ele falou, nós estávamos reunidos ali, eu moro aqui no bairro aqui atrás, estava reunido em casa, outro dia, a gente sempre faz uma reunião lá, e aí, está tudo bem com a gente, né? Olha como Deus faz as coisas, irmãos. Está tudo bem, né? Tá tudo bem, filhos criados, casados, nossos casamentos estão bem, está tudo bem, mas está faltando uma coisa, está faltando Deus. É mesmo, né? A gente bem que podia ir para uma igreja procurar Deus. Eu tenho uma igreja aqui perto da minha casa. Vamos lá na quinta-feira? Vieram, estão aí. Recentemente, um desses casais, que já vivia, na condição de casamento, você vê, Deus vai agindo, você vai vendo, né? Pastor, em novembro, quero pedir uma bênção, porque nós vamos nos casar. Nós vamos casar, eu e ela. Tivemos já o 2º casamento, eu e ela. E a gente resolveu se casar mesmo, pedir a sua bênção. Nós vamos alugar uma chácara, e dia tal de novembro o senhor pode estar lá? Claro que posso. E foi lindo, né? Eles casaram num cartório aqui na sexta, e no sábado estávamos lá naquela chácara. Famílias de ambos, reunião de família, Deus agindo, aquela oportunidade de ser evangelista, de falar das boas novas em 10 minutos, uma oração, agora aqui reunidos, vamos orar, abençoar este casamento. A boa notícia chegou e foi visto, o testemunho foi visto. Papai está ali, mamãe, olha, meu irmão, meu cunhado, minha cunhada, né? Que coisa bonita, né? Uma festa pacífica, aquela coisa boa, que o ambiente que, quando Deus trabalha, né? Porque as portas estavam abertas, e a gente vê Deus agindo. Então, isso é o agir de Deus, e o resultado do agir de Deus, de quem ouve a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas a fé, diz o texto em Tiago, no apóstolo Tiago, capítulo 2:7, diz que a fé sem obras é morta. A fé é um dom de Deus. Você crê que você já recebeu fé? A irmã crê, amém, obrigado, irmã, ora por mim. Vamos juntar nossas fés aqui, vamos contagiar, né, mais gente aqui nessa noite, amém? Hoje, está vendo como a fé é contagiante? Glória a Deus. Mas a fé, todos já receberam, senão você não estava aqui. Isso aqui não é um lugar que se vem para ver o quê? Para encontrar quem? Não, você veio pela fé, você já recebeu a fé.
Deus já te, por isso que eu falei, é um mistério de Deus, ele já te deu a fé. Agora, o apóstolo Tiago diz que a fé precisa ser colocada em prática, que ela, esse dom que a gente recebe, se não for colocado em prática, ela é morta, é considerada nula, morta para Deus, não tem efeito, não tem ação, não produz nada, nem na minha vida, nem na vida desse mundo, nem nada. Ela precisa ser praticada. Então, por isso, essa mensagem, elabore a sua fé, trabalhe esse dom que você recebeu. Trabalhe para a glória de Deus. Trabalhe para a edificação do reino de Deus. Trabalhe e elabore esta fé para que você sinta essa alegria que foi falada aqui neste púlpito há pouco tempo atrás, há poucos minutos atrás. Essa alegria de viver pela fé. É uma alegria que só você, praticando, vai saber como é. Não só no doar, oferta, dízimo, sim, porque talvez para nós, na nossa carne, seja uma das coisas mais duras de fazer, né? Tirar do próprio bolso, tirar do seu sacrifício, do seu suor, do seu trabalho, de tudo que você se esforçou para poder trabalhar, ter e tirar ali. Isso é um sacrifício muito grande. Por isso que é difícil. Mas não é só, como foi dito, isto. É muito mais. Enfim, queridos, esta mulher, ela tinha uma enfermidade, segundo o texto, incurável. Sofria de uma hemorragia há 12 anos e já tinha todos os seus recursos financeiros sido corrido atrás para resolver com os médicos da época e, segundo o texto, não foi resolvido, ela não conseguiu. Mas ela também recebeu fé. Ela também recebeu a fé. Eu creio que ela ouviu falar, existe alguém na nossa terra, a fama dessa pessoa está correndo aí, essa pessoa veio lá do norte, essa pessoa veio lá da Galileia, ele saiu de Nazaré, ele vive lá em Cafarnaum, ele vive naquela região da Judéia, e por onde ele passa, os enfermos são curados, por onde ele passa, quem está oprimido espiritualmente é transformado imediatamente, é liberto, por onde ele passa, milagres acontecem, às vezes ele fala, às vezes ele toca. Teve uma história que eu ouvi, que ele cuspiu no chão, fez uma lama, um lodo, e passou nos olhos de um cego, e o cego viu, está vendo. Como é que é o nome dele? A gente precisa saber o nome dele, né? Não é só alguém que passa, é Jesus, o nome dele é Jesus. Basta o nome de Jesus para a gente receber a fé, sabia? Por isso que a gente tem que falar em nome de Jesus. Por isso que a gente tem que declarar o nome de Jesus. Então, eu imagino assim, isso aqui não está escrito, mas com certeza ela não soube do nada, porque a fé vem pelo ouvir. E aí ela elaborou a fé, ela recebeu. Porque aqui diz o texto que ela fez uma arquitetura. A fé, ela é como uma arquitetura, um projeto arquitetônico. Você quer construir uma casa, tem um terreno, um lote, eu vou construir uma casa, aquele sonho. Aí pega um pedaço de papel, né? Aí faz um desenho lá, mas pega ali uma reguinha, mas é assim o meu sonho, o que eu estou imaginando na minha casa, vai ser assim, vai ter uma janela, eu quero que a minha casa tenha isso, e não sei o que. Você fez uma arquitetura. A fé produz essa arquitetura, que já é algo importante, é um passo para a ação. Quando você arquiteta algo, quando você planeja algo, você já está se dispondo a pôr aquilo em prática. Então ela arquitetou. Qual foi a arquitetura dela? Essa doença que eu tenho, quem ensinou isso para ela? Ninguém. Quem deu essa dica para ela?
Deus, né? Mas a fé, sendo elaborada, ela é inspirativa, ela é inspiradora. Se tão somente eu tocar na orla da veste dele, porque eu soube que é muita gente em cima dele. Então, teve uma reunião que tinha 5.000 pessoas, 3.000 pessoas. Como é que eu, fraca desse jeito, cambaleante, vou chegar lá para conversar com ele, ter uma audiênciazinha? Eu quero explicar minha situação para o senhor. Eu sofro há 12 anos, e assim, a minha dor é essa, a minha fraqueza é aquela, eu já perdi tudo, eu estou assim, estou assado. Não vou ter tempo. Não vai conseguir, eu não vou conseguir, vou perder a oportunidade. Mas se ele passar perto de mim, eu estender meu braço e só tocar na orla do vestido dele, eu vou ser curada. Essa foi a arquitetura dela. Essa foi aquela que ela arquitetou. Agora, assim como a gente faz um projeto arquitetônico, a gente tem que chamar outra pessoa para aquilo dar certo. Quem é outro profissional? Depois que a gente faz o rabisco, se graças a Deus der tudo certo, leva na arquiteta ou arquiteto, é isso, aí. Agora precisa de um outro profissional, se aquela não tiver a mesma habilidade, né? Ou competência. O engenheiro ou a engenheira. Então ela arquitetou, agora vem a engenharia da coisa. Como é que eu vou chegar nele? Como é que eu vou receber essa cura? É isso que é a prática da fé. Arquitetar é ter fé. E executar, que é o que o Tiago chama de obras, é a engenharia da coisa. Como é que eu vou fazer para chegar a Jesus? Porque uma coisa, irmãos, eu não posso fazer. Eu não posso fazer. Não existe fórmula. Poderia ter, mas não existe fórmula para dizer para vocês, façam isso, que Deus vai fazer aquilo e vai dar tudo certo. Isso pode até ajudar na fé, para você crer. Mas não existe fórmula que garanta que Deus vai agir porque eu fiz tal e tal coisa. Não existe uma fórmula. Como eu já disse, o próprio Jesus curava de várias maneiras. Como eu dei o exemplo desses casais, como acontece conosco. Foram várias maneiras. A maneira como Deus agiu na sua vida deve ter sido diferente na dele, na dela, em cada um aqui. Mas é um só Deus, é o mesmo Senhor, que é Jesus. Embora não existe uma fórmula para dizer o que Deus vai fazer, mas existe sim algo que nós podemos fazer, é termos fé. É a nossa competência. Eu não posso dizer, por isso que a fé é uma firme convicção de fatos que não se veem, porque Deus é glorificado assim, pela nossa fé, porque é uma loucura. O que você está vendo? Este mês de novembro, nós estamos orando, tendo ações, né, aqui na igreja. Teve o encontro de homens sexta-feira, foi uma bênção, alusivo ao Novembro Azul, saúde masculina. Estamos fazendo o que podemos para nos conscientizarmos da nossa saúde masculina, certo? Novembro, para mim, nunca mais vai ser o mesmo. Talvez eu tenha 2 datas de nascimento agora, 2 meses, setembro e novembro. Antes mesmo de existir Novembro Azul, foi em novembro, 13 anos atrás, que eu fui operado de um câncer de próstata. 13 anos atrás. Então, quando eu fui operado, quando eu tive o diagnóstico, naquele ano de 2011, o Senhor mexeu com a minha fé. A minha fé me salvou. Minha fé me salvou. Porque Ele mexeu com a minha fé. Eu tinha várias mensagens de um pregador da nossa denominação, possivelmente o maior pregador da denominação nazarena, e eu sempre que ia lá na igreja dele, tinha uma loja do lado, eu comprava os CDs das pregações dele. Eu tinha uma caixa.
Eu até eu passei tudo para MP3 e dei essa caixa para alguém aí outro dia. Aí o Senhor falou, aquela mensagem, vai naquela mensagem. Olha, eu estava assim na frente, no rack da minha casa, na minha sala, assim, pega aquela mensagem. E o que eu ouvi daquela pregação, que eu já tinha ouvido várias vezes no meu carro, aquele foi a minha arquitetura. Põe a tua lã para fora. Põe a tua lã para fora. Então, foi aí que eu peguei essa palavra e estabeleci na minha arquitetura. O médico que vai me tratar vai ser mostrado pelo Senhor. O Senhor vai me mostrar. Essa vai ser a minha lã. A lã que molhar vai ser aquele que vai me tratar. Isso foi em abril. E eu passei por vários médicos. Marcava consulta ali. Alguém falava, médico tal. Um amigo meu que é pastor e é médico lá na Santa Casa, ele é do Instituto do Rim, Dr. Sidney. Ele ligou para mim e falou, eu marquei com o médico em Jaú, que é o bambambam da cirurgia de próstata lá em Jaú. Vem aqui em Rio Claro que eu vou levar você lá. Até pagou a consulta para mim. Fomos lá. Nada. Cada médico não é esse, a lã não está molhada. Deus falava comigo, não é esse. E o tempo passando, eu sem tratamento nenhum. E com os exames, com os resultados que não eram favoráveis para mim. Não eram os resultados, os números, porque isso é tudo números, é pura ciência. Então, os números não eram favoráveis. Eu ia dormir e tinha aquela luta assim, sabe aquele filme Alien, o Oitavo Passageiro? Eu tinha a nítida sensação que tinha um alien dentro de mim se desenvolvendo e pronto para... Que é mais ou menos isso que acontece. Só não é aquele bicho, mas que ele morre junto com você. Ele leva você. Então, se sair da próstata, eclodir, já era. Você vai sentir uma dor de cabeça, o teu crânio já está cheio de tumor, já está cheio de célula cancerígena. Que ele vai subindo pela pelvis, pela coluna vertebral, tomando os ossos. De repente, teu braço quebra, você... Como assim? Está tudo já esfarelando. E não sente dor, que é pior. Bicho é demoníaco mesmo. Eu falei, meu Deus, esse alien está crescendo dentro de mim e até agora a minha lã não aparece molhada. Aí chegou o último, um amigo meu, que tinha sido paciente dele operado, falou, você precisa ir no doutor fulano. Foi ele que resolveu o meu problema e tal, então vou agendar com ele, lá em Campinas. E o último, aí eu falei, Senhor, e eu fazia, tudo eu escrevia, doutor fulano falou isso, doutora Beltrano isso, aquilo, tratamento esse, e aquele, e não sei o quê, e o tempo está passando, e o alien deve estar crescendo lá dentro. Então, cheguei lá naquela consulta, um médico cirurgião, que é professor de cirurgiões, deu aula na PUC para cirurgiões, livre docente, mais top, o mais alto nível de grau acadêmico, livre docente, para vocês terem uma ideia, tem mestrado, doutorado, pós-doutorado e livre docência, é o último. Um homem simples, um homem presbiteriano, um irmão presbiteriano, pegou os meus exames, esses exames estão... Falou tudo que estava ali, é isso aqui. Então, tal. Aí Deus falou, é esse aqui. É esse aqui. A lã está molhada. Aí eu disse, eu queria fazer o tratamento com o senhor, então. Tá bom, então eu vou pedir só mais um exame para você. Só tem no Veracruz esse aparelho lá para você fazer esse exame. Você volta aqui só para ter uma confirmação aqui, tal. E beleza. Eu fiz o exame, voltei. Agora vamos... marcar a cirurgia. Aí ele pegou e falou, olha, a cirurgia, aí fez as contas lá, no papel ali na mesa dele, centro cirúrgico, porque o meu plano de saúde aqui não cobria de lá. Aí, centro cirúrgico, eu até tentei, mas, não, tem médico aqui, não precisa ir lá. Aí, não foi o médico daqui. Aí, centro cirúrgico, anestesista, os aparelhos que você tem que usar para lá. Então, fechou a conta. Daí eu disse, mas e o senhor?
o seu trabalho. Ele falou, eu não cobro de pastor. Meu trabalho eu não vou cobrar de você. E me deu uma conta alta. Eu não tinha um centavo e nem de onde tirar, a não ser que, sei lá, né? Aí eu peguei, saí dali, de novo, Deus falou no meu coração, a fé sem obras é morta, e a fé sem obras te mata, mas a fé com ação te faz viver em nome de Jesus. Peguei aquilo ali, fui lá no escritório daquele grande pregador, ali mesmo em Campinas, pastor, está acontecendo isso e isso, é aí o que você precisa, eu preciso desse dinheiro aqui. Ele ligou para um irmão que está até na glória, que era um obreiro da igreja, e um dos ministérios dele era o cuidados pastorais, para os pastores da igreja lá. Mas ele falou, tem um fundo aí para cuidado pastoral do pastor Ramon aqui, está precisando. Tal. Já saiu quase tudo naquele me dá a conta e a igreja vai transferir para a sua conta. Já estou quase lá. Fui a uma reunião de pastores lá em Serra Negra, Rio de Janeiro, Nilópolis, completou, Rio Claro completou aquele fundo. Em novembro eu estava sendo operado, ali foi meu segundo nascimento, meu novembro azul. Aí ele falou, reverendo, por 10 anos a espada vai estar na sua cabeça, porque depois que você tem que todo ano estar lá, fazer todos os exames todo ano, aí não tem mais esse negócio, ano que vem eu vou não, aí você tem que ir mesmo, todo ano você está lá, PSA, todos os exames, e por 10 anos eu fui, e toda vez ouvindo, né, mesmo que você lê o exame, está tudo certo, mas outra coisa ele fala assim, parabéns, você está bem, parabéns, você está bem, você fez tudo certo, tal, está tudo bem, está tudo bem. Aí passaram os 10 anos da espada, em 2021, graças a Deus, mas eu continuo indo, e tive um novo nascimento, uma consciência, né, tomou conta de mim. Então esse mês eu voltei lá, ele nem me cobra a consulta, eu mando um e-mail para ele, ele falou, pode vir, reverendo. Ele sempre me dá uma cortesia, eu fico até com vergonha de ir, porque você fala, poxa, né? Aí, e ele falou comigo, olha, deu muitos parabéns. Eu falei, eu estou curado mesmo? Tá, depois de 10 anos está curado, mas doutor, mas não tem um negócio de uma data assim? Não, é muito raro, só 40 anos, só uma pessoa que aconteceu isso, não foi nem de, morreu nem foi disso. Pode ficar em paz, reverendo, você está curado, você está bem. Aí eu contei a história de chegar a ele, né? Aí ele falou assim, mas você agradeça aquele salvou a sua vida, que deu os recursos para você, porque você era para estar morto, mas você não está morto, você está vivo. Aí, né, ouvi isso, é como se eu recebi um certificado assim, você está vivo, está bem, não está sentindo nada, mas, sabe assim, é uma baliza, né, você vai viver, peguei aquele carro, e estou vivo, é uma sensação maravilhosa de estar vivo, porque nós estamos vivos, é que a gente se oprime com tantas coisas que não dá lugar a essa alegria espontânea de estarmos vivos, mas deveríamos, não precisa passar por isso, eu estou vivo, eu estou vendo, estou ouvindo, estou andando, eu não estou numa cama, eu não estou não sei aonde, né? E mesmo aqueles que ainda estão assim, ainda estão felizes que estão vivos, porque eu passei por vários consultórios e vi a situação humana. Você vai lá na Unicamp, lá no setor lá embaixo, de cabeça e pescoço, as cenas que você vai ver de criança, de todas as idades, e você está inteiro. Então, a fé me salvou.
Em novembro de 2011, eu estava operado, e esse novembro completaram 13 anos, e eu estou vivo aqui falando isso para vocês. Nós precisamos transformar a nossa fé numa engenharia para nos salvar, salvar a nossa casa e salvar outros. Porque esse dom precioso que se chama fé não foi dado apenas para nosso regozijo, mas foi dado para a glória de Deus e para a salvação de outras pessoas. A história, a engenharia dessa mulher, como está sendo pregada aqui hoje, a história dela, a engenharia dela está sendo pregada aqui hoje, 2000 anos depois. O meu testemunho, eu espero que sirva de edificação para você encontrar alguém enfermo e dizer, mas Jesus cura sim. Vamos orar, porque não há impossíveis para Deus. Não haverá impossíveis para Deus. Mas nós precisamos pôr a nossa fé em ação. E esta mulher, e a fé, ela não pode estar comprometida, quero falar disso aqui agora, ela não pode estar comprometida pelas situações. A fé é exatamente contra as situações. Quando a gente está sofrendo, é difícil ativar a fé. É difícil ativar a fé, principalmente num caso como esse que eu contei. Você senta diante de uma autoridade médica, que nem esse que eu falei de Jaú e outros que eu passei por bambambãs. Não foi passei porque assim, não, por gente de nome aí, de terapias novas. Então é difícil você ativar a sua fé. Para essa mulher deve ter sido muito difícil ativar a fé. 12 anos sem cura, 12 anos de decepções, de alguém receitar, agora a senhora vai fazer isso que vai passar, viaja para o Egito. Eu estou falando daquele ambiente geográfico do tempo dela. O Egito era um centro importante, tinha a famosa Biblioteca de Alexandria, tinha uma universidade no Egito, nos tempos romanos, que depois os romanos mesmo tocaram fogo em tudo. Vai lá no Egito, tem um médico bom que trata dos faraós, ele foi lá, nada. Isso mina a sua perseverança, a sua paciência, a sua boa vontade, a sua vontade de viver. Mas veja, a fé precisa estar acima disso, para vencer esse desânimo, para vencer os fracassos, para vencer as decepções. Uma fé que ela é ditada pela circunstância, desculpe a minha sinceridade, mas não é fé, é só uma ideia. A fé é uma loucura, de certo sentido. Isso que eu fiz é uma loucura, não façam isso em casa. Eu não estou dizendo que isso aqui que eu fiz é uma doutrina, por isso que eu falei, não tem fórmula. Eu apenas estou dando um testemunho. Essa mulher colocou a fé dela acima de sua condição social. Uma mulher que já era colocada num nível de inferioridade no tempo dela, ninguém dava atenção à mulher, camelo, mulher, carneiro, contava com o patrimônio de alguém. Podia trocar, eu tenho tantas mulheres, tenho isso, tenho aquilo. E uma mulher pobre, porque ela perdeu tudo que ela tinha em função da sua doença. Isso é suficiente para abater muita gente, a condição social. Isso pega muito. Sabe por que pega muito? Eu vou dizer para vocês. Porque a gente tem um certo auto-engano na hora. A gente pensa assim, eu tenho fé, tenho fé, mas se eu tiver o recurso, eu faço. Não é assim? Se eu tiver o recurso, eu vou realizar esse sonho. Deus me deu uma visão, vou fazer assim, vai ser assim, vai ser assim. Mas se eu tiver recurso, eu faço. Não faça isso, porque você está colocando uma condição para a sua fé. Você está represando ela, você está oprimindo a sua fé. Eu me lembro que no início da década de 90, 96 mais ou menos, 97, eu estava dando uma aula lá em Paulínia, lá numa escola,
E foi a época que começou a vir telão para as igrejas, né? Era o que hoje são esses LEDs gigantescos, de milhares aí, 40 mil, 50 mil, 60 mil, 100 mil, né? Era um negócio desse. E a gente estava lá em Araras. Está aqui o nosso ex-tesoureiro, né? Lá de Araras, sabe que as condições eram, né, milagrosas, né, Ju? Enfim. Aí eu estou lá, eu comecei naquele momento, tive um intervalo assim, estava na sala assim, poxa, se tivesse um telão na igreja lá, aí eu podia trazer uns filmes sobre Jesus, ao mesmo tempo que estivesse pregando, aparecendo Jesus assim, repreendendo o mar, e tal, e aquilo ali, e nossa, ia ajudar muito, e tal, ia passar filmes, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, de repente, vem um choque de realidade, esse veneno para a fé. Espera aí, mas um telão é R$6.000, isso em 97 era uma fortuna. Aí eu olhei, eu me lembro assim, era um pôr do sol em Paulínia, eu botei a mão na porta da sala, assim, no coisa da sala, da porta, eu olhei para aquele horizonte, assim, o sol se pondo lá, e falei, poxa Deus, se o Senhor sabe que a gente não tem esse recurso, para que me deu essa visão? Para me entristecer? Agora eu sonhei, e ao mesmo tempo, nunca vou realizar isso, onde a gente vai arrumar 6 mil? Porque a gente coloca o recurso, a gente não coloca a fé, a gente não precisa de recurso, a gente precisa de fé, porque a fé é que gera os recursos. Se você ficar esperando o recurso, vai ficar esperando, e vai ficar esperando. Essa mulher esperou, acabou o recurso, não tinha, e aí veio a fé. E talvez tivesse alguém, você vai atrás de curandeiro, você já viajou para o Egito, você já viajou para a Síria, você já passou pelo melhor médico lá na Ásia Menor, você já tomou todos os chás, você já fez toda a simpatia, já cruzou, já pulou, já fez, já aconteceu, meia-noite, a lua cheia, o sol, e nada que passa essa hemorragia sua. E um curandeirozinho de Nazaré, que você ouviu falar que cura com cuspe, você vai atrás dele? Não, claro que não deve ter havido essa conversa, mas é o que sai de dentro de nós. Eu não tenho recurso para ir. Se eu tivesse dinheiro, como eu tinha antigamente, eu ia fazer um almoço maravilhoso, ia chamar Jesus, que eu sei que ele não tem nem onde morar. Jesus, venha com os teus discípulos almoçar na minha casa, e depois que eu fizesse isso, eu iria pedir uma bênção sobre a minha saúde, e ele me curaria. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer esse almoço, eu gastei tudo, eu vou continuar doente, vou morrer disso. Não ponha esse negócio de condição. A fé é incondicional, é para isso que você tem essa fé, para isso você recebeu esse dom maravilhoso de crer, que tudo é possível ao que crê. Jesus disse, se creres verás o quê? A glória de Deus, porque tudo é possível ao que crê. Creia. Mas o nosso problema não é crer, como eu já disse, o problema é fazer a engenharia, é aí que a gente fica como se diz hoje em dia, auto-sabotando. Não vai dar certo, eu não tenho recurso. Se eu tivesse, se Jesus passasse, se eu fosse mais crente, se eu não isso, se eu não se eu não. Ela acreditou no plano que Deus lhe deu. E quando ela fez isso, e quando nós fazemos isso, irmãos, como eu já disse, não existe fórmula para Deus agir. Mas nós sabemos algo maravilhoso, que Jesus cura. Isso nós sabemos. Eu não tenho certeza como vai ser no seu caso, como eu não tinha nem no meu. Estava vivendo pela fé, aqueles meses. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Jesus cura. Eu tenho certeza que Jesus salva. Eu tenho certeza que Jesus ouve uma oração. Isso eu sei. Um pouco que eu sei já é o suficiente para viver. Porque Jesus, quando ele
foi tocado por essa mulher, ela entrou no radar de Jesus. Ela entrou no radar de Jesus, no radar virtuoso de Jesus. Ele estava passando ali, eu imagino Jesus completamente ligado nas necessidades das pessoas, ligado em quem ia vir. Porque, assim como aqui nessa noite, hoje o Senhor Deus está neste lugar para liberar a sua virtude, o seu poder sobre aquele que nele crê. Ele está atento ao nosso clamor, Ele está atento à nossa oração, Ele está atento à nossa necessidade, Ele está atento ao nosso projeto arquitetônico de fé, à nossa engenharia, à nossa elaboração, mas não seja passivo com Deus. Ele está atento e ela executou. Opa, tem uma diferença aqui, tem uma diferença. Como assim? Pedro diz, todo mundo está tocando o Senhor. Sim, todo mundo está tocando em mim, mas saiu virtude de mim, porque essa mulher entrou no meu radar, a engenharia dela, o projeto dela foi aprovado. Não tinha outras pessoas com necessidade, talvez tivesse leprosos, outros, não sei se foram curados ou não, mas nesse momento quem foi curado foi essa mulher, e a filha de Jairo que foi ressuscitada, porque vai entrar em cena, aqui está vendo nessa cena, leia depois, um momento também fantástico. O Jairo chega e chama, minha filha está morrendo, minha filha de 12 anos está morrendo lá, e Jesus, vamos lá, e nesse caminho essa mulher para, ele para Jesus, então depois ele vai lá na casa de Jairo e vai ressuscitar a menina, que foi outro também que entrou no radar de Jesus, foi lá buscar Jesus, ainda chegaram e falaram assim, não incomoda mais Jesus não, a menina já morreu. Aí Jesus virou para ele e falou assim, não se incomode não, a menina só está dormindo. A menina só está dormindo, não está morta não. E por último, meus irmãos, como está no verso 48, ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A nossa fé é suficiente para nos salvar. A fé que você tem, você pode olhar para mim, que eu contei isso, que estou aqui, sou pastor, que a gente tem uns conceitos, né, pré-concebidos, não é preconceito no sentido pejorativo, negativo, não, mas é umas pré-concepções. Bom, pastores, essas pessoas que, né, aí eles devem ter deve ter um crédito a mais com Deus, né? Eu não, tá bom, tudo bem, mas não é assim não, tá? Não é assim não, mesmo que alguém diga, ele está mascarando alguma coisa que não é verdade não, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, e quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Isso serve para pastores também, e quanto mais tiver responsabilidade pastoral, mais a fraqueza deve ser maior, para que o poder de Deus seja maior, mais ou menos assim. Então, a fé serve até para te salvar. A sua fé, você não olha para mim e diz assim, eu não tenho a fé que esse pastor tem, que passou por isso, que está vivo 13 anos depois, porque ele teve fé. Eu não tenho, não, acho que se fosse comigo eu não tinha, eu ia entrar em desespero. Você acha que eu não tenho ansiedade igual você? Que eu não fico deprimido? Eu tive câncer, né? Não tenho uma superproteção assim não. Eu sinto as mesmas coisas e talvez de uma certa intensidade até maior que você. Então não fique comparando a sua fé. A sua fé é suficiente até para salvar você. Salvar você da eternidade, salvar você da morte eterna, salvar você do castigo eterno, salvar você do inferno, levar você para o céu, ressuscitar você, se Jesus não voltar antes, você estiver vivo, se você um dia morrer aqui, antes de Jesus voltar, quando Ele voltar, você vai ressuscitar dos mortos, porque a tua fé te salvou. E essa fé também te salva das situações, como está no Salmo. O Salmo está cheio de expressões assim, livra-me do laço do passarinheiro,
laços de morte me cercaram, mas o Senhor de todos me livrou. O Senhor é o meu refúgio, a minha direita, a minha esquerda. O Senhor nos salva todos os dias, até mesmo dos nossos atos errados, dos nossos equívocos, das nossas decisões, dos nossos imbróglios, porque nem sempre são os outros que cavam buraco para a gente pisar. O mundo está aí, o diabo está aí tentando, e a gente, deixa eu ver. Eu tenho Jesus, eu posso, não. Mas a tua fé, se você caiu numa cilada, uma cilada qualquer, a tua fé hoje te salva também. Te tira dessa situação. Eu não quero continuar pensando nas dificuldades, não. Eu quero orar nesse momento com vocês, porque eu quero falar sobre a sua fé. Como é que ela está? Você me promete que você vai colocar a sua fé em ação? Que você vai elaborar aí, se já não elaborou uma engenharia. Se tem um projeto, tira da gaveta. Amém. Tira esse projeto da gaveta, faz a engenharia. Como é que vai executar isso? Vamos conversar sobre como é que você vai executar este plano que Deus te deu. Como é que você vai executar isso? Deus vai te dar os meios para que Ele, como tem sido glorificado aqui na minha vida, no meu testemunho hoje, continue sendo glorificado na sua vida. Continue sendo glorificado na sua vida. Porque não vai ter como você fazer uma conta no final e dizer, está vendo esse projeto aqui? Eu tinha tanto para fazer, tinha recurso, a idade, eu tinha isso, eu tinha amigos, eu tinha influência social, eu tinha recurso financeiro, eu tinha conhecimento, eu tinha preparo, eu tinha... Não, é o contrário com Deus. Eu não tinha nada disso. Eu só tinha a fé. E a história foi escrita aqui. Vamos nos colocar em pé e vamos orar, irmãos. Só uma coisa que a fé nunca me deu. O dom de cantar. Nem de tocar um instrumento. Poxa, porque nessa hora vem as músicas aqui na minha cabeça, mas eu falei, não vou cantar isso, vou estragar tudo. A minha fé não foi suficiente para alcançar isso. Já tentei, mas acho que Deus não quer. Então, quando chega essa vontade de Deus, aí, tá bom, então é o melhor para mim, é não cantar mesmo. Eu acho que eu me desviaria se cantasse. Eu penso isso, acho que se eu cantasse, eu ia me desviar. Então, acho que Deus não deu isso para me manter seguro. Estou brincando, irmão. Mas é que eu lembrei daquela música que diz assim, Deus começou a boa obra em mim. Ele é fiel para completá-la. Ele já começou, é fiel para completá-la em mim. Aí a segunda parte diz, Deus começou a boa obra em nós. Ele é fiel para completá-la em nós. Eu sei a música, você deve saber também, mas vamos orar. Deus começou a boa obra em você. Deus começou a boa obra em você e Ele é fiel para completar. Hoje, o que a gente veio fazer aqui? A gente veio reabastecer a nossa fé. Talvez o nosso tanque de fé estivesse ali cheio, mas inoperante, não dava ignição, não liga. Ou talvez estivesse vazio ou meio, não dava para ir longe. Agora dá, você foi reabastecido. Deus começou boa obra em você. Seja a tua lâmpada fora, seja a estratégia, o teu desenho arquitetônico é único, porque a sua vida é única, que Deus te deu. Apresente ao Senhor, vamos orar assim, vamos fazer aqui uma oração, uns 3 tópicos. Primeiro, apresente esse projeto para Deus. Apresente o seu projeto de salvação para Deus, de saída de um outro estágio, sabe, para um outro tempo, para um outro momento. Todos nós estamos, o mundo está passando por o planeta Terra, né, se for falar assim,
como uma bola, está rolando aí, tá dentro, e a gente está dentro dele. A gente tem que se reinventar, a gente tem que se recalcular, e a gente tem que se salvar desses tempos tão difíceis. Então você pode dizer: Senhor, abençoa o meu projeto de salvação. Senhor Jesus, me dá esta fé de engenharia. Senhor, me dá essa ousadia. Tira esse medo, esses conceitos, essas preconcepções. Por isso, Senhor Jesus, nós apresentamos nessa noite nossos projetos ao Senhor. Porque o Senhor dá, nos inspira, e eu peço que o Senhor inspire as pessoas, Senhor. Inspire as pessoas. Como vão sair, como vai sair dessa situação, seja de uma circunstância, seja de uma fase, ou seja uma vida inteira. Porque a nossa vida está na mão da nossa fé, Jesus. Não foi brincadeira colocar a minha vida em algo tão subjetivo, porque eu não podia nem falar para ninguém, porque as pessoas me recriminariam. Você está louco, você tem um câncer, vai logo. Mas o Senhor me sustentou, porque foi o Senhor que inspirou. E o Senhor começa a boa obra em nós, e o Senhor é fiel para completá-la. Eu peço que o Senhor dê inspiração ao abatido, ao aflito, ao oprimido, à pessoa oprimida, à mulher que está oprimida, ao homem que está oprimido, ao jovem que está oprimido, que são tantos. Uma geração inteira está oprimida, quando era para estar bombando, para pintar o mundo de uma cor nova e jovem, estão oprimidos, precisam ser salvos. Inspira, Senhor, inspira nessa noite, Jesus. Inspira com projetos de fé, como o Senhor inspirou aquela mulher, como inspirou aqueles casais que eu testemunhei aqui, num churrasco em casa. Precisamos de Deus. Isso foi uma inspiração, um projeto para toda uma vida. Senhor Jesus, nos inspire nessa noite também. E ao termos esse projeto inspirado por Ti, que possamos ter essa disposição em nós, sem abatimento espiritual, de executarmos, como essa mulher teve, contra todas as circunstâncias. Nos ajude, Jesus, a desenvolvermos, porque o final disso é ouvir do Senhor: filho, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Continua a sua vida, porque quem me deu aquela licença para viver, pode ser o médico verbalizar, mas foi o Senhor. É como se tivesse dito para mim 13 anos atrás: tua fé te salvou, vai-te em paz. Cria teus filhos, vive com a mulher do teu amor, cuida do teu ministério, das coisas que ainda tem para fazer. Vai-te em paz. Que nós possamos, Senhor, brevemente está ouvindo esse sussurro do Teu Espírito, e homens como aquele médico e outros que testemunharam dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por você. E é por isso que você está tão vivo, tão alegre, está cantando, está exuberante, está iluminado, está saindo algo de você. É a vida, meu irmão, minha irmã. É a paz do Senhor. Ele, naquela noite, recebeu o meu projeto, ou inspirou-me para eu criar, e me deu vida e vida com abundância. Assim nós oramos para te dar glórias e glórias, enquanto aqui vivermos, e quando chegarmos no céu, entregarmos todo louvor na presença do Cordeiro de Deus, da Trindade maravilhosa, Pai, Filho, Espírito Santo, que trabalha incessantemente para cumprir o plano eterno de Deus, de salvar todo aquele que nele crê, e ter a sua família em volta dele.
Muito obrigado, Jesus, por esse dia. Abençoa a nossa semana. Senhor, eu oro especialmente por quem entrou aqui enfermo, entrou aqui com alguma dor, alguma necessidade especial. Antes de nos despedirmos, Jesus, toca nessa vida ou nestas vidas que estejam precisando. Restaura as energias, restaura a estabilidade da saúde, porque sem ela, como aquela mulher, nada podemos fazer, Jesus. Nos abençoe, nos livre do mal essa semana, esse final de mês, esse final de ano. Infelizmente, milhões ainda não têm essa paz no coração, e perturbados estão, e perturbadores se tornam, mas que nós sejamos inspiradores da paz, que a paz do Senhor em nossas vidas quebre toda opressão, toda violência, todo ódio que anda por aí, nos corações, no desespero, na falta de esperança das pessoas, na falta de fé, no vazio de viver sem fé, gastando tudo e não tendo consolo em nada. Guarde-nos, livra-nos, e que possamos ser inspiração por onde andarmos, de onde pararmos para tomar um copo de água, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Livra-nos da cilada do inimigo, como está escrito nos Salmos. Livra-nos de todas as armadilhas ocultas e aquelas que às vezes até já temos uma certa precaução. Livra-nos de tudo, Jesus, e que o Senhor seja glorificado mais uma vez nessa semana, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Vamos em